Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno e um convidado de deixar qualquer ouvinte do Café Belgrado muito feliz para continuar a nossa série de assistir a série, uma série de assistir a série, isso mesmo, Last Dance, agora o segundo episódio. E aí, Lucas, animado e feliz em ter com a gente o nível de convidado que a gente está trazendo para essa série? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É uma série realmente que mexe com todo mundo que gosta de basquete, que ama basquete, ou até mesmo aquelas pessoas que apenas ouviram falar de Michael Jordan, conhecem por cima a sua história e tem agora a chance aí de mergulhar nessa série que finge que fala sobre a temporada 97-98, mas na verdade é uma grande aula de história aí sobre a NBA, sobre a história do Michael Jordan, essa caminhada, como o Bulls se torna essa dinastia, sai de um dos piores times da NBA para se tornar uma dinastia. É super interessante, e aqui no Café Belgrado, lógico, a gente tinha que acompanhar dando o devido respeito que essa série merece, né? Então, tratando aí como o grande playoff, já que não estamos tendo jogos da NBA, deveríamos estar aí decidindo o primeiro round da NBA por essa data, por essa altura mais ou menos. Então aqui no Café Belgrado a gente vai tratar essa série com o tamanho que ela merece, trazendo então, Guilherme, convidados do nível que ela merece. Rômulo Mendonça esteve aqui na abertura da série e agora mantemos o nível trazendo ele, coach galego, ou como às vezes o corretor gosta de chamá-lo, o Coach Delícia. Bem-vindo, Galego. Fala, Lucas. Fala, Guilherme. Tudo bem? Cara, agradecer. Esse Coach Delícia aí vocês podem tirar, né, a partir das próximas. Vou colocar no meu contrato, que eu não entendi de onde surgiu isso até hoje, mas tudo bem. Mas, cara... Tudo é o corretor, cara. Tá, tudo é o corretor, né? O problema da pandemia foi o corretor também. Enfim, queria agradecer o convite de vocês e participar de uma série como essa, né? Que é uma coisa que vai ficar marcada aí na história e tá num episódio logo após o Rômulo Mendonça aí, que eu admiro bastante, que sou fã da narração dele e do conhecimento dele de basquete, né? Então, pra mim, vocês me colocam impressão aí, mas eu estudei, hein, cara? Dei uma estudada, uma pesquisada aí, que é o que todo fã da série tem feito, né? Eu não sei se vocês fazem isso, acho que todo mundo faz um pouco isso, né? Quando você vê uma série que ela é biográfica, assim, né? Ou um livro que você lê que conta alguma coisa verídica, quando eu acabo o filme, a série ou o livro que eu leio, eu vou direto pro Google e pesquisar para ver os personagens, ver algumas histórias que acrescentam, né? Então tenho feito bastante isso e aproveitei que a gente ia gravar aqui esse episódio e trouxe algumas ideias, algumas informações, algumas viagens minhas aí sobre basquete, a história do basquete e tudo que eu vivi nessa época, né? Que a gente vai ficando velho, a gente tá falando de uma época que eu era bem jovem aí, né? Nessa trajetória. Começou nostálgico. Maravilhoso. Gostei. Guilherme, Oi. só acho que a gente tem que esclarecer umas coisas aqui para os nossos ouvintes, porque alguns desavisados viram lá o título do episódio passado, vendo o Last Dance e vieram perguntar quanto é que tava o DVD, Guilherme. E a gente não tá vendendo. A Netflix pode ficar calma, a gente não tá vendendo aí cópias piratas do Last Dance. A gente tá vendo a série e comentando. Então, a Netflix, Guilherme, pediu para você trocar por assistindo o Last Dance. Pode ser? Pode ser. Vendo ou troco ou assisto Last Dance. Uma ótima... Desculpa aí, não processe a gente, Netflix. Estamos num momento difícil. Inclusive, Netflix, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Ô, Lucas, você falou que nesse momento já estaríamos na reta final da primeira rodada. Não, na verdade, uma semana de playoff, né? A gente está gravando isso um sábado depois do primeiro sábado de jogos. O que eu já posso dizer aqui para o amigo ouvinte é que no Belgraverso, que não teve pandemia, o Orlando Magic será eliminado hoje. Tô errado? Talvez amanhã, Guilherme, dependendo aí do chaveamento, de como ficou a tabela, porque 4 jogos numa semana às vezes não cabe no primeiro round, que tem muito jogo, né? Então eles dão espaçadinha. Acho que amanhã é o dia que o Orlando Magic cai no Aqui tem mundo informação. sem vírus. Aqui tem informação. Fica também a sugestão para que vocês ouçam o Elástico Mental que gravamos essa semana com Daniel Furlan e Pedro Leite, 2 craques aí da cultura nacional. Daniel Furlan dispensa apresentações, mas farei mesmo assim, do Choque de Cultura, do Falha de Cobertura, de vários outros projetos. Pedro Leite, roteirista também desses projetos. Falamos muito, foi um papo muito legal com eles no nosso podcast de cultura e sobre a vida de modo geral. Elástico Mental
entra lá, segue aí no seu agregador Elástico Mental. Dei um elástico em mim mesmo, Lucas, mas tô pronto para começar. E você quer começar aí pelo Galego falando aquilo que você quer que ele fale? É isso, né? A gente tá trazendo gente para falar sobre essa dinastia dos Chicago Bulls e, lógico, né? Perguntar, Galego, você que vive o basquete já há muito tempo, tinha planos aí de ser um jogador de NBA. Como é que você via esse Chicago Bulls lá na sua juventude, quando você era um meninote pensando em jogar ao lado dessas grandes estrelas? Vamos lá. Cara, nessa época eu pratiquei basquete ali mais ou menos com uns 8 anos, participei de uma escolinha ou outra aqui assim, em Brasília e depois parei porque eu era apaixonado por futebol. Mas aí quando eu tô na quinta série, em 1990, eu volto a jogar basquete e pela escola. A educação física era basquete. E aí o professor era um apaixonado por basquete, o professor Jorge Conrado, já falecido. E era a época que tava passando NBA na Band, cara, às sextas-feiras. Não sei se vocês pegaram essa época e vocês são mais jovens, né? Então talvez vocês ainda tivessem tendo que ir pro berço nessa época aí e não assistiam. Mas a minha paixão pela NBA começa nessa época, porque é o acesso que eu tenho, assim, a gente tinha meio que dever de casa, como era sexta-feira, o professor sempre falava com a gente assim, ó, tenta conversar em casa, né? Faz o dever de casa e tal, porque amanhã é sábado, e aí pode dormir um pouco mais tarde, porque o jogo acabava sendo um pouco mais tarde, né? 11 da noite, alguma coisa assim. E aí você assiste NBA. E aí a gente comentava na aula da semana seguinte, né, com o professor, que jogo que foi, e a Band transmitia muito o jogo do Chicago Bulls nessa época já, né, o Chicago já estava meio na moda, aí 90 para 91 é o primeiro título deles, né, e, cara, assistir assim, era muito legal, era uma coisa muito distante pra gente, eu lembro do professor falar assim de várias coisas, da tecnologia que tinha nos Estados Unidos. Era muito engraçado, assim, ele aproveitava os jogos para falar de outras coisas, né, para falar de cultura e tal, uma coisa de professor formador mesmo, assim, que tinha com a gente. E a minha paixão pelo Jordan aconteceu ali, né, de acompanhar aquele time. Eu sou daquele tipo, diferente de você, Lucas, que eu não torcia contra ele, assim. Eu acabei me apaixonando pelo Boston Celtics, que o Boston era um time, assim, já em decadência entrando, né, todo mundo perde de aposentar, o Larry Bird já jogando pouca coisa na temporada, mas assim, eu não conseguia ficar, apesar de eu gostar do Boston, ter escolhido o Boston para torcer, eu não conseguia ficar contra o Chicago, eu ficava torcendo pro Chicago fazer história naquela ideia de, caramba, eu tô vendo a história acontecendo na minha frente, né? Acho que eu sempre gostei dessa questão de entender a história sendo escrita, assim. Então, quando ele aposentou, foi um baque muito grande, e aí quando ele volta, eu lembro de tentar acompanhar o máximo possível, né? E aí, Lucas, uma curiosidade, nessa época, entre esses jogos da NBA, não tinha muita notícia, né? Você viu o Globo Esporte já mais pra frente, quando o Chicago Bulls estava muito famoso, de vez em quando falava alguma coisa da NBA, né? Que falava assim. Mas eu lembro assim que eu ia para uma biblioteca estudar, no caminho entre o colégio e minha casa, e lá tinha essas revistas semanais, Veja, Isto É e tudo, e nelas tinha uma seção de esporte internacional, sabe? E aí sempre, eu saquei que sempre tinha alguma nota sobre a NBA, cara. Sempre tinha alguma nota sobre a NBA. Aí o que eu fazia, né? O que não é aconselhável fazer, né? Mas eu desgrampeava a revista por dentro, né? Ela tem 2 grampos ali, e ia soltando até sair a página que tinha a matéria da NBA para levar para casa. Eu furtava a notícia de NBA das revistas da biblioteca, né? E aí até uma vez que eu fui brindado, que era uma matéria sobre o Chicago Bulls, sobre o Jordan, e era 2 páginas com aquela enterrada dele no ar, né? Aquela bem clássica que é famosa, aparece bastante aí que virou quadro para muita gente e tudo. Então a minha relação com o Chicago Bulls é muito forte nisso, assim. Deu me apaixonar pela a história ali, assim, caramba, o cara aposentou, voltou, ganhou de novo, vai ganhar, e essa última temporada, né, que virou esse nome bizarro aí de O Arremesso Final, mas o The Last Dance aí que a série tá contando, é muito legal, então é muito marcante pra mim, assim, não acompanhei com afinco, né, a fundo, mas até contei a vocês que antes da série começar, eu comecei a assistir as finais antigas, né, final de 96, final de 97, coisa que eu nunca tinha feito, mesmo com a internet, não tinha feito de assistir com tanto
acompanhamento assim. Uma coisa que eu tinha muito, que eu carreguei comigo, eu tinha um DVD daquele jogo da febre, o Flu Game lá. Isso é uma coisa que eu assisti bastante, assim, durante minha adolescência também. Mas é isso, a minha relação Brasília, é isso, galera? Em Brasília, em Brasília. Ganhei de presente de um amigo meu esse DVD, já era técnico já, e eu vira e mexe, ficava em casa, a parede de DVD era... Meu pai sempre foi ligado em tecnologia, essas coisas, tinha aparelho de DVD em casa, e eu sempre assistia, assim. Mas essa era a minha relação com essa época do Chicago Bulls, e eu sou muito fã do Michael Jordan, assim, e quando ele volta pro Washington Wizards, eu também paro para acompanhar tudo, assim, eu tenho tem um vídeo no YouTube muito emocionante, que é aquele aplauso final no último jogo dele em Filadélfia, né? Não sei se vocês lembram disso, pelo Washington Wizards, que é fascinante, assim. Mas eu já tô fugindo do tema, que o lance é a última temporada. Ô Lucas, já prescreveu aí esse negócio de furtar pôster em revistas de biblioteca? Eu acho que é melhor a gente não alongar esse assunto mesmo, não, né? Guilherme. Melhor a gente fingir aí que deu um problema na conexão e a gente nem entendeu o que ele falou. Ok, essa época Brasília estava experimentando aí o impeachment de Fernando Collor de Mello, então Guilherme, ninguém reparou no que o Galego estava fazendo. E vamos ser sinceros, né? Brasília está acostumado com coisa muito pior. Ok, nós vamos falar, evidentemente, do episódio 2, o episódio que está disponível na Netflix desde a segunda passada. Nós estamos gravando isso no sábado, dia 25. Na próxima segunda vem o terceiro e o quarto episódios. Portanto, na semana que vem, mais 2 episódios aqui do Café Belgrado. Um no começo, outro no final de semana. Para dar tempo de você assistir e vir com a gente. Mas também não é para ficar tanto tempo sem assistir. Então, por isso, 2 por semana, assim como a série, apenas com um espacinho um pouco maior. E, Lucas, acho que essa primeira coisa que eu já falo sobre a série... Acho que foi muito bom pra gente que a Netflix tenha feito isso, né? Que tenha espaçado. Eu até preferiria que fosse 10 semanas, assim. Embora, claro que a gente, quando assiste, quer assistir imediatamente o outro. Mas que bom que tem tempo aqui pra gente curtir isso coletivamente, né? Quando lança tudo de uma vez, acho que a gente vai, cada um vai no seu próprio tempo e acaba perdendo um pouco, assim, aquele efeito coletivo. O fato da Netflix ter lançado, assim... picotado de 2 em 2 episódios, né, de 50 minutos de cada episódio, então menos de 2 horas por semana, dá um pouco dessa sensação de vendo coletivo, que na verdade assisto coletivo, dá um pouco essa sensação, né? Então, para gravar esse episódio, eu deixei para assistir mais próximo aqui a gravação e foi um pouco difícil porque a galera estava muito comovida no dia que sai o episódio, a maioria já assiste. Eu gostei muito disso, tem ajudado muito, acho, a criar essa expectativa. É um momento tão complicado, né, com tantas privações. Então, ter essa expectativa que daqui 2 dias vai ter um episódio novo dessa série incrível, me deixa muito animado. Queria começar por aí. Você tá nessa vibe também? Lógico, e aqui pro Café Belgrado, né, a gente costuma, pelo menos aqui eu costumo assistir uma vez, que vendo normalmente como uma pessoa... assistiria uma série para se deleitar e depois revendo para poder fazer anotações, trazer coisas curiosas, né? Às vezes troca uma coisa na tradução, aliás, muitas vezes troca alguma palavrinha na tradução, então eu costumo assistir uma vez com a legenda em inglês, a primeira vez, e depois eu olho em português e para poder ver se deu alguma coisa diferente para chamar a atenção aqui no podcast, e dá para curtir ainda mais, né? Porque você prestando atenção nos detalhes para poder gravar, acaba apreendendo muito mais coisa. E esse episódio, Guilherme, esse episódio 2, o Rômulo Mendonça já tinha dado um spoiler aqui no primeiro episódio do Café Belgrado, que teríamos muito Scott Pippen, né? E assim, eu fiquei com a impressão de que seria meio que um episódio 1, só que voltado para o Pippen, ao invés do Michael Jordan. E não é bem isso, né? Ele tem muito Pippen, fala do seu background, fala de como estava o Pippen na temporada 97-98, fala da chegada dele na NBA, mas o foco ainda é Michael Jordan, e acho que esse vai ser a pegada aí da série inteira, né? Essa história do episódio 2, realmente ele vai e volta de Pippen para Jordan, para quando os dois estão juntos, e é uma dança muito legal, né? Assim, não fica parecendo uma grande doideira. Caramba, vocês estão fazendo um passeio aí que não tem nada com nada. De repente a pessoa começa a falar uma coisa, depois está falando outra, nada a ver, e daqui a pouco falando uma piscina com aquecimento e confunde as pessoas. Mas essa história não. Essa história, apesar das idas e vindas, ela
é contada de um jeito que é muito gostoso de assistir. E é por isso, Guilherme, que o arremesso final quase foi parar no Elástico Mental ao invés aqui do Café Belgrado, né? Porque também tem um grande valor cultural, a maneira que é contada essa história, a maneira que é retratado, né? Esse período. E até agora eu tenho gostado muito do produto final e acho que a gente tem que escolher do que falar primeiro aqui, Guilherme. Scott Pippen, Michael Jordan ou Chicago Bulls do começo, Chicago Bulls do fim? Por onde você quer organizar esse episódio? Acho que o próprio mote do episódio, ele tenta construir a ideia de que é um episódio sobre o Pippen. No meio do episódio ele vai para outro sentido, né? Ele encaminha outra análise, vamos dizer assim. Mas acho que a gente pode, até por respeito ao Pippen aqui, começar por ele, Lucas. O que você acha? Eu acho ideal, porque o Pippen sempre é o segundo lugar, né, Guilherme, de tudo. Então, vamos começar com o Pippen. E uma coisa que eles jogam logo de cara no começo, né, é pro Pippen falar da situação dele, né, já tem um... Eu vou trazer um Nepal Point aqui, Guilherme. Eu falei que antes de começar aqui, deixar os Nepal Points pro final, mas esse é tão no comecinho do episódio que eu acho que é bom a gente falar logo no começo. Lá no começo do episódio, tem algo curioso, né? Que é uma entrevista coletiva do Pippen antes da temporada começar e ainda estão falando de negociações em curso, né? Fala que o Phil Jackson tá querendo topar por 1 ano, o Michael Jordan tá negociando 36 milhões, você pode ser trocado. E aí, Pippen, você fica chateado com isso? E apesar da cara dele mostrar que ele estava muito chateado com isso, ele disse que não, que ele tem noção do quão ele é importante, né? Ele tem consciência do quanto ele é bom. E ele fala de uma maneira, Guilherme, como uma pessoa aí que tem consciência de quanto é bom, mas gostaria de ouvir as outras pessoas falando como ele é bom, né? E deve ser muito difícil isso quando você joga ao lado do Michael Jordan, que é o maior de todos os tempos, para quase, sei lá, 95% das pessoas que gostam de NBA. E desde que ele entra na NBA já é muito diferente dos demais, né? Assim, já é lógico, já é óbvio que ele é um cara que vai ser muito gigante. Então tem um pouco, talvez, aquela síndrome do irmão mais novo, né? Aquele que nunca consegue sair da sombra do irmão mais velho, que o irmão mais velho conquistou muita coisa. Então você sempre é o irmão daquele ali, né? Você não é conhecido como Pippen, né? Você é conhecido o Pippen do Jordan. Então já começa ali meio na base talvez de um pequeno rancor ali do Scott Pippen, da maneira que ele é tratado, não só não tendo o reconhecimento que merece, talvez não sentindo que tem o reconhecimento que merece, mas também tratado pela direção como não tendo esse reconhecimento que merece, né? Não sendo o foco da direção, né? Fala-se muito em Michael Jordan, fala-se muito no Phil Jackson, de como resolver a situação deles, e ninguém está pensando ali em oferecer uma extensão contratual que recompensasse financeiramente o Scott Pippen, né? Depois de 7 anos com um salário muito, muito abaixo do que ele produzia em quadra. Então já começa ali esse episódio. Talvez, Guilherme, seja uma síndrome de irmão do Jor-El. Se o irmão do Jor-El foi inspirado no Scott Pippen, talvez jamais saberemos dessa informação, mas já mostra de cara, né, esse Scott Pippen subvalorizado, né, subrecompensado pelo que é capaz de fazer, e ao mesmo tempo ele sabendo que está acontecendo isso. Ele fala, né, meu dia vai chegar, minha hora vai chegar. Eu até queria perguntar pro Galego isso, porque na minha ideia, pelo jeito que eles começaram a contar a história, seria assim, finalmente Pippen valorizado, finalmente Pippen tratado como um hall da fama que merece, como potencialmente o segundo melhor jogador da época, até falaram esse termo lá. Ao mesmo tempo, aos poucos, eles vão caminhando para contar uma história em que o Pippen se torna, de novo, o Robin do Jordan. Cara, isso... Ninguém quer ser o Robin. Com todo respeito aí, o Robin, um grande abraço aí, um ouvinte nosso. Ninguém quer ser o Robin. Ninguém quer ser o Robin. E eu achei que, de novo, ficou o Pippen é o Robin do Jordan. Galera, o Pippen sempre vai ser o Robin do Jordan, é isso? Guilherme, é uma forma de contar a história ali, né? Eu achei até que o contrário, assim. Nessa hora tentam humanizar, né, a história dele, né? Tem uma passagem, eu vou dar uma viajada aqui, indo e voltando, mas tem uma passagem já nesse episódio,
que quando vai falar do salário dele, o Phil Jackson fala, olha, talvez ele fosse o segundo melhor jogador da liga, e não o segundo melhor jogador da franquia, né? E, cara, a gente tá falando do Jordan, de um cara, assim, muito fora da curva, né? Então, fica difícil você querer essa busca por igualdade ali. Mas acho que o que o Lucas abre falando faz muito sentido, né? Na ideia do mostra um pouco de rancor nele, a minha hora vai chegar, você vê a maneira que ele fala, né? O timbre da voz ali, a afeição dele, e depois aquela fala no estádio, né? Antes de começar a temporada. Mas eu acho que o rico, o Lucas trouxe isso também, o rico que eu acho da série, e que eu tenho notado nos 2 episódios, né? Eu adoro série ou filme ou qualquer narrativa que consiga fazer essa costura histórica, né? Cronológica, né? Ele não segue uma linha só. Eu acho que ele faz 3 construções históricas, assim, né? Que ele fica fazendo linha do tempo, mas indo e voltando para costurar essas justificativas de por que agiu assim, quem é quem, por que é desse jeito. Então, assim, ele faz uma construção histórica do Chicago Bulls, né? Lá desde o começo, no primeiro episódio, e agora foi seguindo, né? E vai seguir nesse episódio. Ele faz uma construção histórica do título de 98, então ele vai contando um pouco de como estava, né? Esse episódio eles já falam bastante ali do começo da temporada sem o Pippen, como é que o time se virou. E aí acho que é por isso que nesse episódio o Pippen vira essa ação, né? Porque como tem que contar a sequência da temporada, não dá para não falar do Pippen agora, porque a ausência dele é muito sentida, né? E ele tem a construção histórica dos indivíduos, né? Cada pessoa que ele vai contando, ele volta um pouquinho no tempo para falar assim, ó, é por isso que esse cara agiu assim. Então você vê a história do Pippen e você consegue entender quando ele fala ali assim, cara, eu aceitei esse valor porque eu não podia arriscar. Eu não podia me lesionar ali e falhar com a minha família, né? Eu tinha que cuidar da minha família. Você entende ele. Mas aí quando você entende que aquilo durou 7 anos, você vê que aquilo também foi virando mágoa, foi virando um misto de, talvez, um pouco de arrependimento. Caramba, eu dei certo, eu sou um grande jogador, olha o quanto eu recebo. E, né, imagina tem uma parte que não conta aí, né, mas imagina aquele intervalo, hiato, sem o Michael Jordan. Como deve ter sido para ele ganhando isso só e sendo franchise player, sacou? Chegando o Kukoc, né? Ele tem uma história legal com o Kukoc, que um final de jogo, até o Rômulo conta isso aí, é uma história que o Phil Jackson conta, que ele bota o Kukoc para decidir a bola e não o Pippen se revolta com isso. Então é uma construção histórica ali, não é fácil, não é só ser o segundo do Jordan, é uma história de, valeu a pena o que eu fiz, mas podia ter aproveitado melhor, e os caras ainda no dia a dia não me reconhecem, sabe? Então eu acho que o capítulo, esse episódio, ele tem uma questão de acolher o Pippen e humanizar ele nessa área, assim, e também valorizar, né, cara? Quando vai falar das estatísticas, ele é o segundo em pontuação, mas ele é o primeiro em assistência, primeiro em roubada de bola. Isso conta um pouco do que ele era. Um cara que dá muita assistência é um cara, então, que consegue chamar muita defesa para cima dele. Mas como assim chamar a defesa para cima dele? Tendo o Jordan, né? A prioridade é no Jordan, não, mas ele é um cara que era muito vertical, chamava muito a defesa para cima dele, então era um cara que também conseguia botar outros caras livres, o próprio Jordan também, mas também os colegas. Então eu gostei bastante da forma como tentam tratar ele, e, cara, ao lado do Jordan vai ser Robin, não tem muito como fugir disso. O Lucas, ao longo assim da construção desse argumento sobre o Pippen, eu acho que também ficou muito claro que o Pippen também foi obra de uma espécie de desenvolvimento tardio de um talento, assim, né? Acho que primeira vez que eu vou falar alguma coisa que eu não gostei muito, assim, acho que eles, pelo que eles contaram, poderia ter sido explorado muito mais como que o Pippen, que sai de uma cidade de 3.500 habitantes, cara, muito pequena, e se torna um jogador NBA, passando pela NAIA. NAIA, para quem não sabe, é um basquete universitário de baixo nível, não é não é NCAA, é um tipo de liga que vão os jogadores que não têm espaço na NCAA, e ele chega por esse caminho sem bolsa. Cara, essa construção para se tornar o Pippen é incrível, né? Eles contam rapidamente que a questão do tamanho, que é uma questão
fundamental, né? Que ele espicha em 2 anos seguidos, mas acho que tem uma transição aí, uma cidade tão pequenininha, tinha time de basquete, ele teve que mudar de cidade no high school, acho que faltou um pouco, acho que me incomodou um pouco o Pippen, assim, não fiquei satisfeito com o Pippen. Claro que ele é festejado, não tem como ser diferente, mas acho que ele merecia mais do que uma construção de o Pippen era foda, o Pippen era foda, o Pippen era foda, o Pippen era o Robin do Jordan. Acho que é uma série sobre o Jordan, evidentemente que em algum momento ia chegar nesse tom, mas acho que o personagem é tão fantástico, é tão improvável. O cara que sai de uma cidade pequena, que vai pra Naya, que não jogava, joga, chega na NBA e se torna parte de uma dinastia como o segundo melhor jogador, para mim é uma história muito grande, né? A gente não fica falando o tempo todo, por exemplo, um ídolo meu, Manu Ginóbili. O Manu Ginóbili era o Robin do Duncan. Tem uma meia dúzia que fala, mas não é assim que ele é reconhecido, né? O Tony Parker era o Robin do Duncan. Quando a gente vai falar de outro... Quando eu tô falando assim, casos em que evidentemente tem um jogador que é muito melhor do que os seus principais companheiros de time. Não, eles são tão grandes quanto, poxa. São grandes, relevantes. Pode não ser o maior da história, mas são muito fundamentais. Me incomodou um pouco, mas assim, evidentemente que para mim é um dos grandes momentos já da série, contar a relação dele com a família, achei lindíssimo mesmo, aquele monte de irmãos, né? Incrível o tamanho da família dele, e isso ser central na construção do problema dele com o elenco, né? Porque, como o Galego contou, se não fosse a sua relação com a família, ele não teria aceito, né, o contrato lá de 7 anos, um contrato que nem existe mais. Hoje em dia os contratos são mais curtos, o Lucas falou disso no episódio passado. Eu acho que é muito bela essa construção, assim. Lamento do ponto de vista basquetebolístico, como foi o desenvolvimento do Pippen, foi meio que deixado de segundo plano, ou não contado, né? Mas acho que esse tom familiar, que em alguma medida explica a decisão, e o Pippen explica mesmo, né? Eu aceitei porque eu precisava de uma garantia, e por 7 anos ganhando 1 milhão, para alguém que vem de onde eu venho, é muita grana, né? Eu tô desenvolvendo um pouco o raciocínio que ele só apresentou ali. Então eu prefiro ficar ali garantido com os meus 7 anos ganhando muito pouco, ainda que eu saiba, ainda que eu soubesse que talvez as coisas mudem. Como a gente sabe, a NBA separa o seu faturamento para definir quanto que é o teto salarial, e no período em que o Pippen tinha um contrato de 7 anos, a renda explodiu, a arrecadação explodiu, os salários aumentaram e muito, e o Pippen ficou com um salário defasado. Talvez aí a falta de negociação ali, o Krause era impossível de negociar, pelo que eles contaram. Também é um problema que o Krause não pode ser ouvido, né, para dizer exatamente quais eram as coisas que estavam colocadas ali, mas de todo modo, acho que ao mesmo tempo que essa é a história para mim, a grande história do episódio, né, essa história da família do Pippen, fiquei um pouquinho assim com essa sensação de que queria mais do basquete em desenvolvimento do Pippen. Esse é para mim o ponto assim, o ponto alto e ao mesmo tempo o ponto baixo desse segundo episódio. Tentar organizar aqui as ideias para ver se eu consigo comentar tudo que vocês foram falando aí e deu vontade de comentar também. Começando do fim, Guilherme, essa parte que você falou dos saltos salariais que são comuns na NBA, a gente tem mais recente o caso do John Wall, né? O John Wall, ele assina, na época era o salário máximo, que era de 60 milhões por 5 anos, se eu não me engano. E daqui a 2, 3 anos, o Red Jackson assina esse contrato um pouco superior ao dele, ele se não me engano, de 80 milhões, ele fala, cara, o Red Jackson tá ganhando isso e eu tô ganhando menos do que ele, né? Então, assim, depende de quando você negocia, né? Então, quando o Scott Pippen faz esse salário de 18 milhões por 7 anos, é um bom negócio para ele ali. Talvez não faltou alguém para dizer, olha, eu acho que vai ter um salto bom, né? Mas a lógica, a gente fala isso bastante aqui no Café Belgrado, quando a gente vai tratar de salário, era sempre pegar o máximo de anos possível. Era isso que os jogadores procuravam, né? Se hoje em dia é difícil voltar de lesão, se a lesão for muito séria, imagina há 30 anos atrás, né? Há 20 e tantos anos atrás, sei lá, 40 anos atrás. Então, a lógica era, vou garantir aqui o máximo de anos possível no meu salário, né? Então, tinha a possibilidade do Chicago Bulls renegociar o seu salário, renegociar o salário do Pippen, mas para o Chicago Bulls eles não viam vantagem em fazer isso. Se eu posso ter o Pippen a menos de 3 milhões por ano, por que eu vou fazer mais do que isso, né? A outra coisa, Guilherme, que eu acho da questão do Batman, Robin, né, de valorizar o jogador, muitas vezes isso parte da franquia, né? Quando você cita exemplos do San Antonio Spurs, você está falando de uma franquia
quase horizontal, assim, né? Todo mundo tratado da mesma maneira, todo mundo é visto como uma peça importante do time, então não tinha essa diferença, né? O Manu Ginóbili era valorizado pelo San Antonio Spurs, o Tony Parker é a mesma coisa. Você vai no Chicago Bulls, o Jordan está negociando para ganhar 36 milhões ao ano, o Scott Pippen está com um salário de menos de 3, né? Então fica muito óbvio para o Pippen quem é que é importante nessa relação, né? Eu sou o cara aqui que eles não têm muita, não fazem questão, né, do meu futuro, né, do que eu, porque o Pippen tá naquele salário, mas daqui a pouco não ia estar mais, né, então tava muito óbvio que o Pippen ia ficar rancoroso, que o Chicago Bulls não queria fazer a extensão, então era muito óbvio que estava se aproximando do final aquela relação. E um spoiler, né? Depois que o Pippen sai do Chicago Bulls, depois dessa temporada, ele ainda tem muitos anos produtivos de NBA, né? Então não é como se ele estivesse se tornando um jogador inútil, né? Apenas ele não era prioridade para o Chicago Bulls. Outro jogador ficou muito incomodado com isso, o Kobe, né? Na relação Kobe e Shaq, o Shaq era o MVP das finais, ele era o cara que ganhava toda a glória, né? No fim das contas, o Lakers era a potência que era por causa do Shaquille O'Neal e acabou se desfazendo, né? Essa parceria ficou insustentável. Outro exemplo que dá certo, tem um óbvio nome, que é o cara da franquia, mas os outros não estão incomodados, Golden State Warriors, né? O Bem lembrado. Stephen Curry é o cara da franquia, todo mundo sabe disso, mas Klay Thompson é valorizado, o Draymond Green é valorizado, todos eles recebem muito bem, são recompensados muito bem financeiramente, né? Então, é a franquia que sabe como deixar as coisas tranquilas no quesito vestiário, né? Então, acho que parte muito de como a franquia trata essa relação, né? Porque para se tornar problema, para se tornar algo assim muito separado, né? Acho que vai muito também de como o jogador está se sentindo, né? O Pippen poderia ser o Robin eternamente do Michael Jordan e não se incomodar com isso se ele fosse tratado de outra maneira pelo Chicago Bulls, provavelmente. E por fim, voltar agora para o Scott Pippen, essa parte que você falou belíssima da relação com a família, cara. É muito louco quando ele conta ali que o pai dele teve um derrame, ficou paralisado, ficou de cadeira de rodas e logo depois o irmão dele, ou foi logo antes, eu não peguei bem essa parte, teve um problema também no colégio, brincando, né, assim, e acaba 6 anos depois, hospitalizado. Lucas. 6 anos depois, acaba hospitalizado e o Pippen convive com isso, né? Duas pessoas em cadeira de rodas, também explica por que ele estava querendo tanto ajudar a família, né? Então, por que ele tinha essa necessidade de garantir o maior salário possível, quer dizer, o mais seguro salário possível. Mas algo que a gente já está falando que o Pippen deu certo quando chegou na NAIA, né? Que jogou aquilo ali. Cara, essa universidade, e algo que talvez o episódio poderia ter explorado de alguma forma, só deu Pippen para a NBA, né? Não tem ninguém antes, não tem ninguém depois que tenha passado por essa universidade que tenha se tornado jogador de NBA. Então, apenas o Pippen, né, veio dessa universidade, o que deixa aí, Guilherme, essa universidade com o melhor aproveitamento da história de jogadores na NBA, né? Assim, na média, acho que nenhuma universidade deu uma média tão boa para a NBA como essa universidade. E o UCA, para quem está procurando aí uma chance na NBA, de repente, vai para a UCA, que todo mundo que sai da UCA. E aí, Galego, algum ponto assim sobre o Pippen especificamente que a gente não falou, que você queria destacar, antes de ir para a parte do Jordan vestido de Deus? Não, acho que essa questão. Era Deus vestido de Jordan. Eu Quem acho é que vai saber? Essa questão que eu tinha colocado aqui da verticalidade dele, era um cara que atacava muito. Eu fui assistir depois as finais, né, de 96, 97, 98. A de 97 e a de 98 me chamou muita atenção, porque o Jordan vai entrando no jogo durante o jogo, né? Mas o Pippen é decisivo o tempo inteiro, assim. Ele vai carregando o time como pode, ofensivamente mesmo falando, pontuando. O Pippen, porque as defesas estão ali no começo com os combinados mais bem montados, né? Então elas estão mais preparadas para defender o Jordan, e o Pippen vai sobrando no jogo, assim. Então assim, é um pouco do que você falou. É um cara que em qualquer outra franquia e talvez numa linha do tempo diferente de outros times, ele fosse ídolo geral, assim, sabe? De ter marcado uma época, né? Pippen e os outros jogadores, né? Mas é aquele negócio que o Lucas colocou também, né? Tem uma questão
Como é que você vai falar que lado a lado com o Jordan, com um contrato 10 vezes maior, né? Mais de 10 vezes maior, né? Então me chamava muito a atenção do Pippen essa questão do jogo dele, ele ser um coadjuvante, mas um coadjuvante ativo, sabe? Um cara que consegue entender, ser assim fiel ao sistema que o Jordan implanta ali no time, de se cobrar muito, né? De ser muito louco ali, de cobrando todo mundo. Passa algumas cenas disso que são bem legais, né? Dele discutindo com o Ron Harper ali nos treinos, cobrando do Ron Harper, ele cobrando uma parada do Kukoc, assim, bem, assim, rebaixando, assim, falando, se você continuar assim, não é inviável jogar e tal. Então ele é um cara que permite esse espaço para o Jordan criar e se desafia, né? Ele consegue ir se desenvolvendo dentro do time com o Jordan, né? E uma coisa que me chama a atenção, assim, é quando uma fala do Steve Kerr. Eu acho que o Steve Kerr vai ser um cara bem explorado durante essa série, né? Ele é um cara que fala muito bem e assim, o Steve Kerr, o que era em 98 é uma coisa, né? O nível de importância, mas o que ele se transforma como atleta e como técnico, a fala dele ganha força, né? Então ele fala assim, ó, um cara como o Pippen, ele é um jogador que acrescenta muito, mas quando ele deixa de jogar, e aí tá falando da época que ele fica sem jogar, né? Parece que 3, 4 jogadores não estão jogando, né? E é um pouco disso mesmo, né? Porque quando o cara é muito influente no time, mesmo que ele não seja o máximo destaque, quando ele não tá, falta uma engrenagem no time, né? Então, assim, quando ele tá no time, o time joga normal. Não é que o time, nossa, agora o time virou uma máquina, não, o time joga normal, o time é competitivo, o time é forte, o time consegue vencer, tem consistência. Quando ele não tá, parece que tá faltando 2, 3 jogadores mesmo, porque falta muita coisa pra sincronia do time, pra fluidez do jogo do time, né? E a maneira como o Chicago jogava, esse triângulo, né? Que é um sistema que a gente já falou lá no podcast do Café Belgrado, né, acompanhando a NBA, um sistema motion que envolve os jogadores, que não para o conceito de jogo, ele tem um pouco de imprevisibilidade, não dá para fazer muito scout. O triângulo é um início disso na NBA já, né? Então ter o Pippen é essa garantia, sabe, de, cara, não dá para ficar aqui defendendo médio um pouco, esperando a bola voltar no Jordan. Se eu não apertar ele, é cesta. Esse cara é muito importante, esse cara vai decidir. Então ele tem esse acréscimo ao time, à história do Chicago, ao que o Jordan fala, que eu acho que é muito bonito, né? Quando falam de Jordan, tem que falar do Pippen, cara, né? Então, e uma coisa que me chamou a atenção, para fechar essa parte do Pippen, durante a série parece que vai vir acontecendo isso, né? Sempre mostram entrevistas do Jordan, como é que o Jordan tinha a habilidade também de fugir do foco, assim, né? Dos entrevistadores, né? Os caras começam perguntando pra ele, pô, mas e o Pippen, vai ficar, não vai? Não, ele tava emocionado ali quando ele falou, pô, mas e o Pippen? Peraí, vocês vão falar do Pippen ou vão falar do jogo, né? Então ele tá sempre refutando ali, não tentando entrar em polêmica, uma coisa que é diferente hoje em dia, né? Hoje em dia, aconteceu, alguém tá chateado, o cara pergunta, e o cara bota no Twitter que tá chateado, e aí vira um caos. Então, acho que o Pippen tem essa relevância realmente no jogo. Só para ilustrar aqui, antes de mudar de assunto, portanto, alguns números assim tradicionais, vamos dizer assim, desses anos do Pippen, né? O Pippen era um jogador de, por exemplo, no primeiro título, ele tinha 18 pontos por jogo, 6 assistências, 7 rebotes, e dali em diante só crescimento, né? O melhor ano de pontuação foram 22 pontos por jogo, 5.6 assistências, quase 9 rebotes, quase 3 roubadas. Era um cara que preenchia box score, né? Fazia muita coisa. Nós estamos falando de um jogador que é 26-6, ou 27-7, ou 19-7-8, sei lá. É um jogador muito presente. É mais ou menos assim, se você comparar algumas médias similares hoje, o que o Paul George já entregou, o que o Kawhi já entregou. Tudo isso em um time que ele era segunda opção ofensiva, um jogador que era, entre aspas, como todo mundo gosta de falar, o assistente do Jordan. Veja aí o que nós estamos falando, né? A grandiosidade de Scottie Pippen não era simplesmente um coadjuvante, era também uma estrela do Chicago Bulls, com todas essas características que a gente falou aqui. Agora, a série Last Dance não é sobre Scottie Pippen. O Scottie Pippen é um coadjuvante também na série, é sobre Michael Jordan, e aqui talvez a primeira grande aparição do Jordan na NBA. No episódio 1 eles contam rapidamente o explodir do Michael Jordan nos primeiros jogos, né, e focam no terceiro jogo da temporada regular contra o Milwaukee Bucks. Aqui já não. Aqui já temos jogo 2, né, de playoff contra o melhor time
um dos melhores times da década, cheio de Hall da Fama, foram listados ali contra o Celtics de Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, até o Walton estava lá também nesse time. Então era uma máquina de jogar basquete, o melhor time da conferência naquela ocasião, e 2 aparições memoráveis de Michael Jordan. Aqui acho que já dá para dizer que temos, nesse segundo episódio, a construção mítica do Jordan dentro da NBA, né? A primeira aparição de feitos dele já na NBA. Lucas, Michael Jordan. Michael Jordan. Ele parece muito bom, Guilherme, esse cara aí, viu? Talvez aí vai ser importante pra NBA. Você tá trazendo o fim do episódio pra essa parte aqui, mas eu acho que é mais ou menos algo impossível de não fazer, né? Porque é a parte assim que você fica encantado, né? O episódio ele faz uma escolha musical, uma música I'm Bad do John Rapper, LL Cool J, Guilherme. Eu mostrei todo o meu conhecimento do raperismo. Ficou demais essa montagem, né? Essa música, as imagens, cara, parecia realmente uma grande dança que o Michael Jordan estava fazendo naqueles playoffs. Esse time do Boston Celtics é visto como o grande time do Larry Bird, né? O grande time da geração inteira ali daquele Boston Celtics. Um time que dominou a NBA, o Bill Walton volta. Tem o episódio Basketball Love Story, acho que eu não lembro agora se tem um episódio especial sobre o Bill Walton, participação especial dele nesse, ou é naquele rivalidade Lakers e Celtics aí que tem no documentário da ESPN, num desses documentários, uma parte muito grande sobre o Bill Walton, falando lá dele no Portland Trail Blazers e depois como ele volta a funcionar por um período curto de tempo, né, no Boston Celtics, quando ele consegue finalmente escapar das lesões, etc. E forma ali aquele super timaço do Celtics quase imbatível, né, muitos jogadores gigantescos jogando no seu melhor basquete ou perto do seu melhor basquete, né? Então era realmente um adversário formidável pro Chicago Bulls, né? O Chicago Bulls já tinha ido para os playoffs na temporada de rookie do Michael Jordan, não tinha feito grande coisa, foi eliminado 3-1 para o Bucks. Nessa temporada ele é até varrido pelo Boston Celtics, mas sai muito... Eu diria que ele entra grande, Guilherme, nessa série de playoffs e sai gigante, né? Porque ele sai com média de mais de 40 pontos por jogo contra esse time formidável, num jogo que até hoje é o recorde da NBA em pontos em jogo de playoff, né? 63 pontos. E o que a gente vê na gravação, né, cara, cada ponto mais lindo que o outro, né? São 16 pontos de lance livre, mas o resto, né, assim, o grosso, né, os outros 47 pontos, sei lá quantos pontos foram de lance livre. Num momento do episódio eles falam lá 16 de 18, né, de lance livre, mas depois deve ter tido mais algum. Mas a grande maioria, né, é contra diversos jogadores do Boston Celtics, né? Então ele tava punindo todo mundo que ousava marcar Michael Jordan, e sempre tem aquela construção da personalidade, né, quase mitológica do Michael Jordan, né? Não, ele estava inspirado assim porque ele jogou golfe e perdeu para o Danny Ainge, então ele ficou muito irritado e queria dar a volta por cima. Aliás, o golfe tá com um aproveitamento incrível nessa série, né? Todo momento ali falando de golfe. Scott Pippen ganha taco de golfe do Michael Jordan. Michael Jordan já fala de golfe já no primeiro episódio. É grande momento do golfe aí. Só que tá com saudade do golfe, tá se esbaldando. Então... E fica a dica pro coach galego, né, Lucas? Que quando ele estiver nas vésperas de um jogo decisivo, manda o seu atleta para a partida de golfe perder pro adversário e que o adversário faça bastante zoeira com ele. Boa estratégia coach essa aí. Então, essa parte pra mim, acho que pra todo mundo que assistiu, é a parte onde a gente fica seduzido, né, cara? Esse cara, a falta que ele faz, né? O que ele traz pra NBA, né? Assim, o nível de beleza que ele traz pro jogo. E ele sai dessa série e a gente vê ali gravações do Magic Johnson à época, vê gravações do Larry Bird à época, exaltando o Jordan. Cara, Magic Bird era a grande sensação da NBA, né? É o motivo de que a NBA sai de uma liga média nos Estados Unidos para se tornar a NBA que é hoje, né? E eles falando assim já daquele menino ainda, né? Nem tinha sido campeão ainda, já falando, não, esse cara aqui é diferente, esse cara aqui é o mais talentoso da NBA, não tem parecido, né? Não tem igual.
realmente assim aquela parte. Se você nunca viu nada do Jordan, então vou te mostrar aqui uma sequência que você vai entender o que é Michael Jordan. E o episódio faz isso muito bem. Galego, para você, especialmente como um fã do Jordan, rever esse momento, assim, eu imagino que deve ser saboroso, assim. Ô, Guilherme, vou fazer um preâmbulo aqui antes, que eu acho que é importante. Antes de chegar nesse playoff, eles contam uma história ali, uns 5 minutinhos, né? Da, da trajetória nessa temporada do time, que eu acho bem legal também, né? Que ele se lesiona, né? Ele tem uma lesão, né? E é difícil você ver lesão do Michael Jordan, né, na história dele. Ele tem uma lesão e acontece uma coisa muito curiosa que nos dias de hoje seria inviável acontecer, que é ele fica no banco e vai ficar muitos jogos fora e ele fala assim, cara, vou para Carolina do Norte de novo, lá me cuidar lá, vou para lá, que aí tô lá tranquilo, conheço as pessoas e tal. E aí liberam ele para voltar e ninguém sabe o que ele tá fazendo lá. Ele começa a treinar lá e ninguém tá sabendo no Chicago que ele tá treinando já. E ele conta isso assim de maneira engraçada, né? Não, quando eu voltei minha perna já tava boa e os caras não tinham nem ideia, né, do porquê que ela já tava boa. Eu já tava jogando, treinando 1h30 por dia lá e tal. Mas além dessa lesão, eu acho que é legal aquela relação, e o documentário conta isso, a relação dele com o esporte, né? Que ele começa a jogar e tem minutos recortados, né? Tem a minutagem, né? Ele só pode jogar, se eu não me engano, 7 minutos por tempo, não seria isso? Então, deixa eu até explicar isso, porque ali o documentário fez uma pegadinha com a galera. Era o Nepopoint, isso aí, hein? Esse é o Nepopoint? Então adianta aí, Lucas. Então vambora, manda ver, Lucas. Dá essa impressão de que, só pode jogar 7 minutos por quarto. E que se passar um segundo, o técnico é demitido. Tem essa grande ameaça, né? Então, e quando ele jogava aqueles 7 minutos, ele dava tudo de si, fazia logo todas essas coisas que podia fazer. Não é bem assim, né? Porque ele tem 2 jogos abaixo de 14 minutos, um de 13, um de 14, na história aí desse playoff, dessa volta, que são os primeiros jogos, né? Tem um ali, quando ele volta, ele joga 13, nessa época o Basketball Reference ainda não tinha os segundos, né? Então pode ser quase 14, né? No outro tá marcado como 14, e a partir daí vai aumentando gradativamente, até que nesse jogo contra o Indiana Pacers, que é decidido assim no finzinho, e ele não pode entrar em quadra, ele joga 28 nesse, né? Então já não tem uma precisão histórica, digamos assim, talvez uma grande enfeitada que eles dão. No fim da temporada regular ele tá jogando mais de 30 minutos por jogo já. 2 dias depois ele jogou 31 minutos. 2 dias depois. Então tem essa super valorizada que a gente entende. E curiosamente, Guilherme, a gente fala lá no Reinado como o LeBron James é o jogador que tem a sequência maior de pelo menos 10 pontos por jogo, né? E o Jordan, ele perde uma parte da sua carreira, assim, uma pontuação da sua carreira, que o Jordan é o cara das médias de mais de 30 pontos, né? Ele foi 10 vezes cestinha da NBA, que é bizarro, que o cara jogou 13 temporadas de alto nível pelo Bulls, né? De 10 dessas 13 ele foi o maior cestinha da NBA. Então, isso em times campeões, né? Não era time assim que, é o time médio, então o cara faz um montão de pontos. Não, ele era sempre time bom, se torna time bom sempre, né? E fazendo mais pontos que todo mundo. Então, nesse período lá, um jogo que ele joga só 16, ele marca 8 pontos e tem a sua sequência gigante, assim, quebrada, né? Repartida em 2 sequências gigantes. E por isso que o LeBron já tão cedo ele se torna o jogador com a maior sequência de pontuação, acima de 10 pontos. Né? Então, tem esse pequeno rolê aí. E, Guilherme, eu queria perguntar para você, né? Essa recuperação em North Carolina, cara, é muito bizarro isso, né? Assim, é muita irresponsabilidade do Jordan e do time fazer esse rolê. O cara podia se machucar e, sei lá, como é que libera? A gente não tá falando aqui de um jogador médio, né? Um jogador que, sei lá, não fosse importante. Ele já era óbvio ali naquele momento, já depois da sua temporada de novato, que ele era o jogador para você montar um time ao redor dele, né? E eles já estão montando o time ao redor dele. Fala isso nesse episódio. E os caras largam o jogador assim. E eu vejo assim, como deu certo com o Jordan,
pode ter dado errado com outras pessoas, né? Essa recuperação não é recomendável. Você não recomendaria isso para um atleta seu, né, galera? De forma alguma, não, é surreal. Isso aí hoje em dia é inviável acontecer, né? Porque os preparadores físicos viajam o mundo atrás dos jogadores para acompanhar e tal, e tem esses personal, trainer e tal, que acompanha cada atleta. Mas o que eu ia colocar e foi legal você trazer, independente dos 7 minutos terem sido mais um floreio ou não, mas o que me chama a atenção nessa passagem é que coloca talvez o Jordan questionando os diretores quanto assim, cara, os caras vão fazer tank aqui, né? Vão tentar perder mais jogos e tal. Eu não tô afim disso pra minha carreira. Eu me prometi que eu quero jogar playoff, quer dizer, a questão das metas pessoais dele também, né? Eu quero ser competitivo, cara. Eu quero jogar playoff toda temporada. E eu acho que essa parte é legal, porque aí tem alguma das pessoas que estão no documentário sendo entrevistadas fala assim, a tentativa de fazer tank pro Jordan era talvez ferir o que ele pensa de esporte, né? O esporte, você tenta na quadra, você tem que tentar ganhar. Se você entrar para perder, né? E aí quando vai falar dos playoffs, né? Que tem aquela participação incrível dele no jogo 1 e no jogo 2, eu era bem indignado quando tive acesso a essas informações, ali mais para os anos 2000, né? Que com a explosão da internet você começa a ver as histórias mais antigas e tal. Na época do Jordan mesmo assim, eu não, na década de 90 eu não tinha muito acesso a essa informação, mas eu ficava assim, cara, uma coisa que eu não gosto é de tentar transformar o esporte coletivo em individual, né? Então, assim, cara, vai ficar valorizando os 63 pontos do Jordan, sabe? E num jogo que ele perdeu, pô, brincadeira e tal. Mas depois, quando você vai ver a história, o time classificou em 8º, ele veio de lesão, se cuidou dessa maneira bizarra que se cuidou. E aí, naquela época, era melhor de 5, né? Esse playoff aí, né? Então, assim, melhor de 5, quem fizer 3 ganha, 2 jogos na casa da melhor campanha. Então, assim, a chance de o pior ser eliminado é muito grande, assim. E aí ele faz 49 pontos, num time, assim, histórico do Boston, como você colocou aí, né? É um time, assim, no ápice da curva deles, né? Da trajetória deles. E aí, na casa dos caras, no templo sagrado lá de Boston, 49 pontos, sem tentar nenhuma bola de 3. E aí, do jogo seguinte, essa história do golfe com o Danny Ainge é muito divertida e tal, mas 63 pontos da maneira que ele fez, né? Jogou muito tempo, teve 2 prorrogações, tudo bem, lógico. Mas assim, eu vi algumas pessoas comentando, Lucas, eu não sei a sua opinião específica, Lucas, que me chama a atenção, eu gostaria de saber. Mas pessoas falando assim, o Devin Booker fez 70 pontos também contra o Boston e ninguém fala nada e tal. É brincadeira, né? É brincadeira. Eu peguei as estatísticas aqui, Certas pessoas falaram isso aí. Não, estou falando sério, e não foi o Lucas, hein? Eu queria saber a opinião do Lucas. O Devin Booker jogou 45 minutos naquele jogo contra o Boston, perdeu de 10 pontos, virou o primeiro tempo perdendo de 23, né? Estava em tanque descarado no time. E assim, é um garoto extremamente talentoso. Tô vendo muitas similaridades, hein, galera? Um garoto extremamente talentoso. Ele tentou 11 bolas de 3, já é um basquete diferente, né? Converteu 4 das 11. Mas assim, no jogo do Chicago, o Chicago tá pegando um jogo de playoff, com o mando do dono da casa, né? Nesse jogo o Boston é fase final da fase de classificação, assim, o time já jogando ali, esperando o playoff acontecer. E, cara, ele é o contrário, o cara tentando não entregar a derrota. E ele mete aquele lance livre que leva o jogo para prorrogação, quer dizer, o jogo é decidido nas bolas finais, ali, assim, um contexto totalmente diferente. Então, assim, como eu falei do Pippen, né? Eles humanizam o Pippen, né? Contam a história do Pippen e dão sentido do porquê que ele tinha aquele rancor, porquê que ele foi, né, se alterando daquele jeito. E eu acho que essa história é legal para humanizar essa história. Assim, essa explicar a temporada do Chicago, como foi, vindo de lesão e tudo, é uma forma de humanizar esse jogo. Pô, perdeu, fez 63, não é só a questão de fez muito ponto e tal. É o impacto, o anúncio do impacto que esse cara ia causar, né? E como você disse, Lucas, essa fala do Magic e do Larry Bird ali logo após o jogo é demais, assim, do tipo assim, a gente entende, cara, a gente tá nesse jogo aí, esse cara vai vir pra ficar, cara. Esse cara, assim, a passagem de bastão tá perto de acontecer ali, né? Então, é muito, muito, muito bacana essa passagem. Vamos de Nepal Points, Guilherme?
similaridade entre Jordan e Devin Booker, você só vê aqui no Café Belgrado. Vamos então, de Nepopon. já que o Galego começou aí comparando de maneira muito assertiva Devin Booker e Michael Jordan, Correto, não era correto também? Quero trazer aqui, Guilherme, outro dado, né? Ele falou aí do contexto e tal. Temporada de 30 vitórias do Chicago Bulls, que levou o time aos playoffs, na 8ª posição. Grande momento aí da Conferência Leste da NBA, 30 vitórias aos playoffs. E a meta do Phoenix Suns para essa temporada de 2020, né? Que era chegar a 30 vitórias. Então, dá para ver aí que tá se traçando esse caminho. Obrigado, coach, por trazer esperança aí à sofrida torcida do Phoenix Suns. Mas é bom deixar claro, né? No documentário, mostra lá 89 Phoenix Suns, 85 Bulls de Jordan, lá na temporada de campeão. Então, a gente tá vendo aí quem é que é grande mesmo? É o campeão ou quem ganha do campeão? Fica essa pergunta, esse questionamento. No boxe, o Suns seria campeão da NBA, Lucas. Se fosse boxe. Ô Guilherme, não, só para completar aqui, assim, uma coisa que deixei de falar, eu acho que o legal também de humanizar essa história do playoff é o próximo passo que eles vão dar, que aí o Lucas vai falar bem, mas assim, fica nítido assim, caraca, esse cara é um monstro, é um craque. Precisamos cercá-lo de bons jogadores, né? Precisamos cercá-lo de bons jogadores. E aí vai dar o próximo passo no episódio aí para vocês falarem. Grande deixa do Galego aí. Só para passar pro Lucas, eu achei interessante que eles é uma frase famosa do Larry Bird sobre aquele jogo, um jogo que geralmente as pessoas esquecem porque é uma frase solta, que o Jordan perdeu o jogo, aí no documentário agora as pessoas vão lembrar, mas geralmente se lembra dessa frase pensando que o Jordan ganhou, porque essa atuação dele entrou para a história, foi memorável, e ele disse na época que parecia que era Deus vestido de Michael Jordan, só que aí você vê pela primeira vez uma limitação aí de arquivo, porque é impressionante as imagens de arquivo que eles têm de qualquer coisa, né? De várias coisas assim, você, não é possível que tenha imagem sobre um jogo do meio da temporada do Bulls contra... Tem. De 1980, tem também. Mas nessa eles não tinham, né? Eles não tinham a frase que o Larry Bird disse na época, foi pra imprensa escrita, e ficou muito famosa, mas eles foram lá, falaram com o Larry Bird, pediram para ele falar de novo, e ele falou agora, né, em 2020, 19, não sei quando foi gravada a entrevista, mas é uma das frases que ajudaram a construir essa imagem mítica do Michael Jordan, a frase de Larry Bird no seu ano de segundo anista, né, apenas segundo ano na NBA, já recebendo essa frase de Larry Bird. Nepopões. Guilherme, a troca do Pippen é uma escolha definidora da história da NBA, né? A escolha do Pippen no draft, né? Define muito da história da NBA e essa escolha pertencia originalmente, né? É uma escolha que vinha do time, olha só quem, Guilherme, New York Knicks. Grande abraço aí para toda a galera do Knicks, vocês podiam ter tido o Pippen, mas tudo bem. O Knicks já tinha trocado aquela escolha no meio da temporada para o Sonics, e acabou até pegando um jogador bom na troca, que foi o Mark Jackson, né? Ele foi escolhido nesse draft seguinte, mas Pippen aí tem um lugar bem mais alto, digamos assim, na pirâmide da NBA. E o Sonics, na noite do draft, topa trocar a escolha 5 pela escolha 8. O Sonics pega na escolha 8 um pivô super peba aí, e o Jerry Krause, que é o responsável pela troca, pega o Scott Pippen, e acho que é interessante o Jerry Krause não sair desse documentário marcado como o cara que acabou com a dinastia, né? Porque ele pode sair até assim também, né? Pode ser conhecido assim também, mas também tem que ser reconhecido como um cara fundamental para que essa dinastia existisse, né? Em primeira mão. Essa é o grande trabalho do Jerry Krause, né? Os 6 títulos e não o que deixou de acontecer, né? Não só os 6 títulos, mas assim, o melhor time da história, possivelmente, porque ele tem, dos times que mais venceram numa temporada, 72 vitórias, algo bizarro, o que foi campeão depois, né, o que confirmou, então ainda está na frente aí de tudo que veio antes ou tudo que veio depois. Outro Nepoponte, você quer comentar alguma coisa aí sobre o fato do Knicks quase ter tido o Scott Pippen? Acho que a torcida do Knicks vai ficar muito triste com essa informação, melhor passar para frente. Ok. Vocês falaram aí de coisa escrita, né? Do relato escrito, você falou aí do Larry Bird falando isso. Talvez hoje não fique tão grande, algo que sai apenas no papel, né? Ou na tela, não vire algo assim, mas era realmente na narrativa, tudo vinha do jornal, né? Do colunista.
E me faz pensar, algo que me fez pensar lá no começo, até já toquei mais ou menos aqui por cima no primeiro Apple Point, mas lá no começo da entrevista, eles falam o seguinte, Pippen, está sendo noticiado que o Phil Jackson quer mais um ano, que o Michael Jordan quer 36 milhões. Então, a história apresentada no documentário, dando a ideia de que esse um ano apenas veio do Jerry Krause, veio do front office do Bulls. Mas, na época, o que era comentado, né, pelo menos o que esse repórter falou, é que o Phil Jackson queria o contrato de um ano. Né? Ele queria essa Last Dance. Né? Então, apenas um pequeno Apple Point que eu achei curioso, a batalha de narrativas, né? Assim, o quanto é importante que você consiga colocar na imprensa aquele seu lado, né? Porque no documentário parece que o Phil Jackson é apenas um passageiro do bonde chamado Doideira, e aqui no documentário, na entrevista, né, da época, eles não editam, né? Deixam lá a entrevista original para a pessoa tomar as conclusões que quiser. Diz que ele que quer um ano, Guilherme. Então, achei curioso isso, né, Apple Point, as pessoas tentando controlar o que é escrito. Até hoje existe isso, né, Guilherme? Pois é uma... Claro que ainda mais um documentário desse tamanho, com essa força, ele vai trazer alguns pontos que, na verdade, vão cometer algumas injustiças. É do jogo também, acho que faz parte. Cada um toma as decisões que tem que tomar. É um documentário centrado no Michael Jordan, mas tem aqui o Café Belgrado para apontar uma coisa ou outra. Tem outros podcasts que estão sendo feitos também. Todo mundo entrou nessa, é muito legal mesmo. E acho que é um pouco nosso assim, a gente está aqui, não é para ficar julgando o documentário, longe disso, mas é um pouco também para trazer a visão assim de quem já é mais ou menos acostumado com a NBA, que fala bastante sobre ela, que conhece algumas histórias, para aquele público que talvez esteja sendo apresentado a história, eventualmente até falar assim, então é isso, então, porque de fato, né, uma peça que trata de um período, tantos anos depois, né, em alguns casos, histórias dos anos 80 que estão sendo narradas ali, imagina, 35 anos, 37 anos, algumas histórias. Então, evidentemente que alguma coisa vai ficar pelo caminho em detrimento assim, de uma escolha ali conceitual do documentarista, do que o episódio quer passar. Acho que isso faz parte do jogo, acho que não vou fazer agravo a isso, não. Ok. Não, também não estou reclamando de nada, apenas eu estou falando assim, pode ser na época que fosse muito importante para o Jerry Krause colocar no jornal que é o Phil Jackson que quer um ano, né? E a história dele ser conhecida na época. O Jerry Krause era um cara que era vaiado, aí acabou de ser campeão, é apresentado, vai vaiado pela torcida, né? Então ele tem que tentar também fazer com que o seu lado saia na imprensa, alguma coisa assim. Outro no Apple Point, Guilherme, passa o Jordan cobrando e sendo duro com seus companheiros, até o coach Galego já fala isso aqui anteriormente, né? E é muito engraçado a parte que ele passa uma sequência falando lá com foi o Ron Harper, né, Galego? Depois tem outro jogador que eu não tô lembrado agora, e aí ele chega no Tony e fala, Tony, tá tudo bem. Aí eu, opa, então agora vai ser o Jordan, vai dar um conselho bacana. Aí ele, tá tudo bem, sabe por quê? Porque eu posso gritar com você o dia todo. Aí eu, caramba, palavras duras disfarçadas aí com voz de veludo. Mas assim, para o histórico do Jordan, mais uma vez eu vou trazer aqui o beat writer da época, que era a grande figura, né? A pessoa que acompanhava, que tinha todas as informações insiders, era aquele cara que viajava com o time, acompanhava e tal, e que era colunista muitas vezes. O Sam Smith, ele fazia isso para o Chicago Tribune, e tem vários livros, alguns livros sobre o Jordan, inclusive da época do primeiro título, né? Então, assim, antes do Jordan já ser reconhecidamente o maior de todos os tempos, ele já tinha livro sobre o título de 91 lá, e esse livro, que se eu não me engano é As Regras de Jordan, né? Jordan Rules, não sei se tem em português, acho que não. Tem histórias assim que ali sim era trash talk pesado, né, pro nível do Jordan. Então esses que estão passando no documentário são bem mais de boa, até do Tony Kukoc, até engraçado. Tem Guilherme, um cara que ele se recusou a chamar de Will Purdue, que era companheiro do time dele, porque Purdue é uma universidade Big Ten, e aí ele chamava o cara de Will Vanderbilt, que ele não merecia ser chamado por uma universidade Big Ten, né? Então o Jordan, ele não tinha escrúpulos aí para tratar dos seus companheiros, e acho, Galego, que tem muito a ver com essa parte, assim, especulando, né? O jeito que até é importante a gente falar aqui, né, no documentário, como ele queria a aprovação do pai, né? Então ele jogava contra o irmão, se ele ganhasse do irmão, ele
saia no soco. Essa parte do documentário te chamou muita atenção também, da maneira como se desenvolve o espírito competitivo do Michael Jordan? Sim, eu acho que o documentário tenta trazer isso, né? Porque eu vi que vocês comentaram isso até com o Rômulo Mendonça no primeiro episódio. Eu acho que eles vão, entre aspas, piorar a situação do Jordan, e vão colocar ele em mais conflito, vão expor, né, várias questões dele. Eu não acho que eles estão com uma ideia de florear o tempo todo, de falar do ídolo que foi e tudo mais. Então eu acho que eles estão preparando o terreno para isso. E é aquela questão que a gente já falou, né? Eles, como prerrogativa aí de toda a série, é o que parece ser, eles estão tentando justificar por que se comportava assim, por que tomou essa decisão. Tem uma coisa, vou dar uma viajada aqui, tá? Tem uma coisa que eu gosto, assim, que eu acredito, e me lembrou o livro, eu já comentei o Sapiens aqui com vocês, do Yuval Harari. Ele tem uma parte lá que ele está pesquisando os povos de 30 mil anos atrás e tal, e aí acham os corpos com dentes de não sei o que lá e tal, e aí ele fala uma coisa que eu guardei para mim, assim, nós nunca vamos saber as histórias que eles contavam. Assim, dá pra fazer várias teorias. Pô, esse cara que foi enterrado com dentes, não sei o que lá e tal, pode ser um líder da tribo tal, não sei o que lá. Você pode fazer um monte de teoria baseado nos vestígios que tinham daquela época, né? Mas saber exatamente o que eles faziam não tem como. Com o que eles pensavam não tem como, porque você não está acompanhando as histórias deles, né? E trazendo para esse documentário, é legal porque é uma coisa histórica que tem aí, né? Assim, um time que marcou a época e tal. E a gente está tendo a chance de ter micro histórias, né, do que aconteceu. Porque assim, ó, por mais que eles aprofundem aí, não vai chegar perto do que foi de verdade, né? Assim, você não tem como ter acesso e entender o que é o vestiário de um time desse, assim, o nível de coisas que acontecem num dia, no dia a dia, em cada jogo. Imagina 82 jogos, somando com o playoff mais de 100 jogos, numa temporada só, a gente está falando de 6 títulos desse time, você não tem muita ideia do que acontece. Então eu acho que a série tem essa capacidade, viu, Lucas, de tentar, assim, contar histórias para dar sentido às coisas, né? Dar um pouco de acesso às pessoas terem uma chance de interpretar um pouco melhor. E isso eu acho que é bem louvável da série. Lucas, sobre esse ponto ainda, eu acho que tem uma força, assim, a ideia do Jordan competitivo, que também acho que extrapola um pouco ao olhar do 2020, né? Que acho que é uma NBA dos anos 90, não que hoje também não tenha isso, mas acho que era 80, 90, acho que era um alfa doguismo, assim, altamente estabelecido, o macho, né? A força do homem que agride os outros. Você tem a cena que o Oakley bate no Pippen, ele bate mesmo no Pippen, ele agride o Pippen. É uma cena meio lamentável, assim. Acho que algumas coisas a nossa sociedade já não acha tão legal mais, assim. Mas até não é passar pano para esse tipo de coisa, nunca vou defender machismo, assim, o homem como o centro de tudo, a força do homem másculo e tal. Não quero passar pano para isso, mas acho que a gente também tem que olhar com o olhar dos anos 80, né? Sem anacronismo, sem esperar, mas eu acho que é uma coisa que chama muita atenção, assim, e esse comportamento do Jordan tem isso, eu acho. E é a própria evolução do jogador da NBA, né, Guilherme? Porque a gente está falando de uma época onde eles todos eram rivais entre si. Hoje se tem uma noção de comunidade, né? Você ser um jogador da NBA é algo muito raro, muito especial, e eles se tratam nisso, né? Eles falam hoje, os jogadores hoje falam com reverência de quem ajudou a NBA a colocar a NBA onde está, e eles se tratam com respeito, assim, de que nós somos adversários em quadra, mas a gente ser brother fora de quadra é muito melhor pra gente, né? Pra nossa marca, pra nossa força, pra nossa entidade de associação de jogadores, né? Então eles conseguem hoje uma organização muito grande. Tudo isso que o Pippen sofreu, por exemplo, de ficar amarrado num contrato que não era bom pra ele, ajudou com que hoje não aconteça esse tipo de coisa, né? São contratos mais curtos, contratos mais vantajosos. Claro, também às vezes é bom para o time ter um contrato mais curto, mas ultimamente tem se tornado muito proveitoso para o jogador, né, fazer isso. Isso de o jogador que o Pippen fez e deixou a galera meio puta, né, de guardar a cirurgia para o começo da temporada, acho que a gente esqueceu.
não deu o Muito valor bom. devido a isso, né, nesse episódio aqui, mas acho que é algo que tem que ser tratado aqui. Nem tava no Nepoponte, Guilherme, porque eu tinha certeza que a gente ia comentar isso aqui, a exaustão, né, do Pippen. Não vou fuder meu verão, que é as minhas férias, pra tratar de uma lesão, se os caras estão querendo aí pelas costas me trocar ou ferrar o meu futuro, etc. Então ele deixa para fazer a cirurgia no começo da temporada, perde lá o torneio do McDonald's, que a gente já tratou aqui, e depois perde mais 30 e tantos jogos da temporada, né? E termina o episódio dizendo, quero ser trocado, né? Esse é o grande cliffhanger aí para os episódios 3 e 4. O Pippen pedindo para ser trocado, né? Exigindo troca, algo que hoje em dia é feito com um pouco mais de cuidado, muitas vezes pelos jogadores, mas que ainda é muito presente, né? E que não é visto tanto como uma agressão a quem está assistindo, né? Então, algumas mudanças são divisores de água na NBA, né? Então, o jeito que os jogadores se tratam hoje vem muito de uma evolução e não simplesmente, não é o mesmo espírito competitivo de antes, né? Lógico que em quadra a gente vê ali o quanto um quer ganhar, né? A gente vê os jogadores, sente, né, que aquilo ali é motivo da vida dos caras, né? Muitas vezes a gente pensa que é movido só pelo dinheiro, etc e tal, mas quem vive ali, dá pra ver a paixão pelo jogo, né? É diferente, né? Não é simplesmente um trabalho, né? É algo mais do que isso. Você quer deixar um legado, você quer ser vitorioso, né? Então, esse espírito competitivo, acho que não deixou de existir na NBA. Agora, personagens como o Charles Oakley já não fazem sentido, né? Era um dos Nepo Points aqui, Guilherme. O Charles Oakley aparecendo em 2 momentos no episódio. Um deles era esse sendo um tremendo babaca com o Pippen novato. E depois ele sendo trocado e deixando o Jordan meio puto com isso, porque é um NBA, como você falou, diferente na época, e tinha porrada demais, né? Então o Bulls, a gente ainda vai ver nesse documentário, ele sofrendo, por exemplo, nas mãos dos bad boys do Pistons, né? E o Charles Oakley era aquele cara meio que defensor do Jordan, né? Então quando o Jordan levava porrada, ele era o primeiro a chegar lá para sair no soco com os caras, para defender o Jordan, digamos assim. É um cara com muita história na NBA, nem sempre a história é boa. Vai pro seu Knicks, Guilherme. Então aí o Knicks perdeu o Pippen, mais ganhou. Não, o seu time, que eu digo assim, né? O time da galera, né? O time que as pessoas gostam de tratar como... meu. O time que as pessoas gostam de tratar assim como a meca da NBA, né? Apesar de não ter os títulos, é a franquia mais valorosa, né? Então eu falo seu no sentido, como quem fala assim, um Dr. Knicks, né? Vai pro seu Knicks lá e perde o Pippen, mas ganha o Charles Oakley. Grande abraço aí pra galera do Knicks. E tem o último Nepo Point aqui, Guilherme, que é a série com aproveitamento perfeito até agora, 2 de 2 em ex-presidentes. Barack Obama no primeiro, Bill Clinton no segundo. Bill Clinton era governador do Arkansas, né? Quando o Pippen estava jogando por lá. Então procuraram bastante alguém aí que tenha tido a chance de ver o Pippen jogar, era uma universidade muito pequena, e aí tiveram que apelar para o Bill Clinton. Então Barack Obama no primeiro, Bill Clinton no segundo, daqui para o último, quem sabe a Abraham Lincoln apareça aí na série. Ok. Dos presidentes vivos aí, tem a chance de aparecer 2 Bushes, né? Fica esse perigo aqui já, então, com 2 chances de... E um deles, o George W., ultra fã de esportes, né? Assim, se orgulhava de assistir Sports Center toda noite durante o período da presidência. Tomara que ele não apareça, né? Até porque não tem grandes vínculos com Chicago, né? O Bush era torcedor do Spurs, é situado no Texas. Do Dallas Mavericks, perdão. Era situado no Texas. Acho que ele não vai aparecer, mas fica aqui já a expectativa, Galego, desse episódio todo, assim. O que você acha que ele constrói? Pelo que dá pra ver, assim, a ideia narrativa temos a temporada final, né, a última dança, e essa eles estão indo bem devagarzinho, quase mês a mês ali, e os saltos para o passado, sempre um personagem, o primeiro até o próprio Jordan, o segundo agora o Pippen, para a construção da história, e a terceira história sempre o desenvolvimento do Michael Jordan dentro da NBA. Então o primeiro ano foi o ano de calor, agora o ano de segundanista. Assim, a impressão que na matemática não vai dar certinho isso, mas em alguma medida acho que é por aí que a construção
vai sendo tomada. Desse episódio, o que fica pra você assim, de mais marcante, de mais fundamental? Eu acho legal esses dois pontos principais, né, que é o episódio traz mesmo, né, de trazer essa história do Pippen. Para mim me marcou bastante, assim, a ideia de, sabe, a vida de atleta, assim, as pessoas querem muito o glamour, né, da vida do atleta, até mesmo nessa época aí, dos caras ser mais bad boys e tal, mais durão, o macho alfa e tal, mas todo mundo queria ser esse cara, né? Assim, as pessoas queriam chegar lá, mas não tem ideia do que passa, assim, né? Como um cara que foi selecionado em quinto no draft e teve sucesso como o Pippen, olha a história de vida dele, que esse cara não passou de medo, né, cara, assim, jogando na naia, e tentando abrir uma brecha, um espaço para ser observado, para conseguir jogar num nível mais profissional, para ganhar dinheiro com isso, para aí sim poder ajudar a família, porque se ele não vira jogador, ele vai fazer o quê, cara, com a família? O que ele vai fazer de futuro para a vida dele? Então isso me chamou muita atenção. Eu gosto muito disso e acho que a série vai seguir esse caminho, né? Outros personagens vão vir se agregando, né? Com a sequência do Jordan no Chicago Bulls, na NBA, né? Vai ter agora enfrentamento com os Pistons, vão ter a construção de alguns jogadores. Acho que o Bill Cartwright vai aparecer aí também. Depois, lá na segunda, depois vai chegar a chegada do Tony Kukoc, o Steve Kerr. Assim, não que vão aprofundar tanto quanto o Pippen, mas esses caras vão pelo menos ser pontuados ali em termos de história. E eu sou muito fascinado com a história dos jogadores. Assim, ser atleta profissional, independente de uma grande liga, assim, o cara vira multimilionário, o trajeto é muito difícil, né? Então são histórias que ensinam pra gente. E aí a parte gostosa é isso, de você ter um pouco mais de histórias para contar, né? Um pouco mais de histórias para se conectar com a questão do que aconteceu com a trajetória do Michael Jordan e o que aconteceu com a trajetória do time, né? Que é muito legal. Acho que o Phil Jackson vai ser um próximo aí também, né? Porque o Phil Jackson, na história do Chicago Bulls aí que está sendo contada, ele ainda não está no Chicago, né? Então vai ser uma parte legal também, que eu estou curioso para ver como é que vão inserir, né? Mesmo com todo o floreio, com todo o romantismo. Mas assim, já direcionando para o final, eu acho legal também que eles abrem com uma coletiva do Pippen falando, não, eu vou ficar no Chicago, vai chegar meu dia e tal, e eles terminam com o Pippen falando, eu não vou jogar mais no Chicago, sabe, é melhor me trocar e tal. Então esse contraste eu achei muito legal, muito bem pensado, assim, duas cenas bem pontuais, se você bota uma seguida da outra, é um contraste danado, mas como eles preenchem o meio da história com toda essa narrativa, com toda essa linha do tempo, dá sentido, né? Você sente o desgosto por ele ali. Tem aquela parte meio bizarra também dele xingando o Jerry Krause no ônibus e tal. Então, acho que tem essa riqueza dos detalhes, é o que fica. E acho que se as pessoas hoje em dia já acham que o Jordan talvez não tenha sido isso tudo e tal, esse resgate do Pippen é valoroso demais, trazer um jogador como ele, né? Que hoje em dia o Manu Ginóbili vem do banco e é aí ídolo e tudo. E eu até na pesquisa achei uma entrevista do Pippen comentando a aposentadoria do Ginóbili, falando que, cara, eu não conseguiria ser tão não egoísta como ele, aceitar vir do banco e ser tão importante para o time, trazer títulos para o time e tal. O Pippen falando sobre isso, né? E aí a gente vê um cara que foi titular a vida toda ali, contribuiu da maneira que contribuiu e talvez não fosse tão valorizado como deveria ser. Nos dias de hoje eu achei bem, bem, bem bacana. Para finalizar aqui, o Guilherme, só trazer um dado que aí é pro o Lucas ficar mais esperançoso com isso. Outra coincidência, Lucas, é que no jogo contra o Boston, o Jordan errou só 2 lances livres, né? Fez 19 de 21 naquele jogo 2 lá. E o Devin Booker também só errou 2 lances livres, tá? Fez 24 de 26. Então, cara, eu tô esperançoso para assistir em 2035 a série The Last Flop, né, que é a última vez que o Phoenix Suns jogou. Em 2035 vai lançar essa série. A última vez que o Phoenix Suns jogou, porque ele vai, de tanto tancar, de tanto ficar em último, vão criar uma segunda divisão, né, na NBA. E aí o Phoenix Suns é rebaixado. E aí, após isso, o Phoenix Suns é campeão da segunda divisão e ele consegue finalmente ter um título. Fica a dica aí do futuro. Eu tô incrédulo.
Vou dizer que eu espacei um pouco aqui, Guilherme. Eu não entendi tudo que ele falou, só entendi. Assim, o que eu aprendi é que o Galego acha que o Devin Booker é o Michael Jordan com bola de 3. É isso? Antes do destaque final de vocês, eu peço para você que ouviu até agora, quase 1h20 de episódio, apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Temos muitas horas de podcast como esses. Não são como esses, porque esses são da série Last Dance. Mas você diria que tá quase implorando, Guilherme? eu acho que o implorar demandaria que você analisasse o amor próprio que você tem e a entender que você está implorando, que é extravasando, assim, ultrapassando um pouco do limite do amor próprio, né? O implorar, você não tem mais amor próprio. Eu já passei desse limite faz muito tempo, Lucas, então acho que não tem bem palavra. Eu continuo usando pedindo pro amigo do Café Belgrado apoiar cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo que a gente já produziu de podcasts. São muitas séries mesmo. Temos uma série sobre o LeBron, temos uma série sobre os estrangeiros da NBA. É muita coisa. Entra no cafébelgrado.com.br que você vê tudo que tem acesso lá. A partir de R$ 20,00 você tem acesso a isso e ao nosso grupo no Telegram. A partir de 9 a todos os episódios que a gente já produziu. cafébelgrado.com.br, dá para ser por boleto, dá para ser por cartão, tem no PicPay também, um aplicativo aí que o pessoal conhece, porque tá patrocinando o BBB, então não precisa mais explicar o que é o PicPay. Todas as lives, hein? Mas todas as lives, menos as do Café Belgrado, por isso que a gente não fez live ainda, inclusive quando o PicPay patrocinar o Café Belgrado, vai ter live também. Então é isso, cafébelgrado.com.br. Lucas, o Galego ainda tem um destaque final, mas eu tô tenso se eu passo o destaque final para ele. Eu vou fazer o meu então antes, Guilherme. Meu destaque final é o seguinte: o Camisas da NBA, que é @Camisas da NBA, tá fazendo uma votação muito organizada no Twitter lá para a escolha da melhor jersey da temporada. É uma compilação maravilhosa. Então fica a minha sugestão você ir lá, porque além disso, de ser divertido participar do sorteio da competição, da votação, ele prometeu o sorteio de um pôster, Guilherme, que ele organizou. Não vou dar spoiler aqui, porque até o momento que a gente está gravando, eu ainda não vi no Twitter o pôster, né? Ele mandou para mim já para eu ver como é que tava o pôster e tal, o que eu achava. E, cara, é belíssimo, num tamanho A2, que eu nem sei qual é esse tamanho aí, Guilherme, parece uma coisa muito grande. Porque o A4 é aquela folha normal, o A3 já é bem grande, né? Ele falou em A2, então deve ser uma coisa gigantesca. Então, grande A2 é a segunda divisão também. O Galego já falou sobre isso aqui, segunda vez que aparece. Então, mas é de primeira qualidade, pode ser segunda divisão, é primeira qualidade o pôster. Grande abraço pro Igor, que é o grande homem por trás desse grande perfil. Então não percam a chance de participar desse rolê. Tudo que tem competição e que tem NBA, Guilherme, a gente tá topando aí nesse momento, porque não tá tendo playoff. Ô Lucas, eu fiz inclusive, o Igor muito gentilmente vai ceder um pôster pra gente dar como prêmio de uma das rodadas do Podpah. Caramba. E a rodada vai ser sobre camisas da NBA, evidentemente. Então vai valer 200 pontos no Podpah. Ainda não está definida a data. O Podpah é a nossa competição interna lá, o quiz, que nesse momento é liderado por Matheus Pasmanter, seguido muito próximo pelo Cãozinho dos Teclados em segundo lugar. Então a competição está muito acirrada. 200 pontos, o quiz sobre camisas da NBA vai valer no grupo pro do campeão, Telegram, para quem é apoiador Insider do Café Belgrado. Isso, precisamente. E pode entrar no meio da 200 competição, pontos, não se preocupe. Pode entrar. E a gente dá até uns pontinhos extras. E assim, a partir além dos 200 pontos, quem ganhar esse quiz especificamente sobre camisas da NBA vai também ganhar o pôster, Lucas. Então tem isso aí também. Então quem não seguiu ainda, siga lá, Camisas da NBA no Twitter, @Camisas da NBA. É um trabalho bem legal lá que o Igor, nosso apoiador, faz, de primeira linha mesmo. Trabalho de quem conhece muito, muito de NBA. E vai ter isso aí. Muito bem lembrado, Lucas. Galego, destaque final. Gente, primeiro agradecer aí o convite, a honra de participar de um episódio especial aí, né, sobre a série. Foi muito legal. O meu destaque final é que as pessoas possam aproveitar. Eu não tenho essa maturidade que você teve, né? Eu tentei ter essa maturidade. Eu assisti o primeiro e falei, vou assistir hoje, segunda, e aí amanhã eu vejo o outro, né? E passou 20 minutos, eu tinha assistido os dois já. Eu não notei que passou o tempo, né? E se tivesse os 10, acho que eu ia maratonar. Então, eu tô gostando também que vai de pouco em pouco, porque me mantém esperançoso para as próximas semanas. Então, aproveitem. Eu achei, não sei o que vocês pensaram, mas achei que teve muito pouco uso das imagens ainda, né? Que foram gravadas na última temporada mesmo, né?
E aí fico na torcida para que a gente fosse surpreendido no último episódio como continua na temporada 2, né? Mas não vai acontecer isso, não vai acontecer isso, e então Vai aproveita. contar a história dele no Washington Wizards. Pô, quem dera, cara, quem dera, que eu adorava a passagem dele no Washington Wizards. Depois você pensa num título aí, tá, Lucas? Mas enfim, só agradecer realmente o convite de vocês, dizer que é um momento histórico, assim, muito legal, de resgatar muita informação legal, aproveitar bastante e que sirva pelo menos de inspiração, né, de ponto de partida para as pessoas pensarem, né, se apaixonarem cada vez mais, reforçarem, renovarem seus laços de amor com basquete ou iniciarem a partir de agora, porque tem muita gente também que não entende nada de basquete, que tá vendo, né, a série pela primeira vez e tendo um contato com o basquete pela primeira vez. É isso, um abraço, estou à disposição aí sempre que precisarem. O meu destaque final, valeu Galego, muito obrigado por estar aqui. É uma delícia a participação do Galego, né, Guilherme? Ele é demais. Tirando quando ele fala de Devin Booker, eu fico meio constrangido, assim, porque eu me sinto num fogo cruzado. Na verdade, não foi nem fogo cruzado, né? Foi um massacre Guilherme, aqui. Devin Booker já foi chamado de coisa pior do que Michael Jordan. Ok, mas o lance da segundona, eu sou corintiano, Lucas, e foi traumático cair pra segundona. E pra mim, esse tipo de provocação me pega. É que eu não torço pro Suns, estaria bem ofendido. O meu destaque final é o seguinte: já tivemos episódio aqui com Rômulo Mendonça, o segundo com o Coach Galego, e vem mais por aí, nas próximas semanas, mais convidados. Fiquem atentos, sempre episódios no começo da semana e outro no final da semana sobre cada um dos episódios da série Last Dance. Estamos também em pleno andamento do Belgram Madness, né? A Belgram Madness, o torneio aí que a gente compara as classes de draft, já foram 2 rodadas, e lá em episódios fechados já são 3 classes avaliadas. Para quem é apoiador, já tem lá os episódios sobre 2000, 2002 e 2005, e os 2 confrontos estão aí no feed. Entre aí, para quem não ouviu ainda, por favor. É um trabalho bem legal, autoelogio pode, às vezes, nesse caso acho que pode. Então, dê essa moral pra gente aí, que em breve vem o 3º confronto, e se você não ouvir, talvez você vá ficando para trás. Então, corra aí, tá no nosso feed aí do Café Belgrado mesmo. Mais uma vez, a gente pede para que você dê uma olhadinha lá no feed do Elástico Mental, muito conteúdo que a gente está produzindo. Agradecer também ao Galego mais uma vez, ao Lucas por estar sempre conosco e a mim mesmo por estar aqui. E termino o episódio dizendo: quem não assistiu Last Dance e tá ouvindo os podcasts mesmo assim, gosto de você, viu? Você tem uma personalidade que me atrai. Um abraço. Forte abraço. Você quer dizer que tá vendendo o DVD, Guilherme? Fiquei nervoso. Não tô vendendo, tô vendo.